Seja bem-vindo à sexta parte do livro Ponto de Inflexão de Flávio Augusto. Não esqueça de curtir o vídeo. Disse não para 200 milhões de reais. Vamos voltar ao ano de 2008. O que ele tem de tão especial? Recapitulando, eu estava morando em Curitiba e com quase 200 escolas na rede. O crescimento da companhia estava acelerado e o Brasil dava sinais de robustez em sua economia, atraindo investimentos internacionais. Em um belo dia, recebi uma ligação inesperada. Carlos Wizard, fundador da rede Wizard, estava do outro lado da linha e pediu para falar comigo. Nós nos conhecíamos apenas de matérias de jornal e acompanhávamos de longe o crescimento de cada um, mas sem nenhum incidente entre as empresas, que eram as maiores concorrentes entre si no mercado. Carlos, muito educado, me dá boa tarde e diz que gostaria de me visitar na semana seguinte para conversarmos sobre um projeto, que não quis adiantar por telefone. Ele já havia comprado umas 3 pequenas redes e isso me dava uma pista de nosso papo, mas aguardei até a semana seguinte para voltar a pensar no assunto e não desviar o meu foco da produtividade de nossas metas. Na semana seguinte, Carlos estava me aguardando pontualmente na sala de reunião do 5º andar da sede da WhatsApp, em Curitiba. Assim que entrei na sala, ele se levantou e sorrindo, disse que estava feliz em me conhecer e que me admirava há tempos. Retribuí a mesma gentileza e depois de elogiar o prédio que tínhamos inaugurado há pouco tempo, o papo ficou reto e ele foi direto ao assunto. Ele disse com um tom bem calmo e didático, típico de um empresário que jamais deixou seu DNA de professor. Flávio, aqui nesta sala existe uma riqueza que não podemos ver, mas que está aqui. Ela se chama valor, equity. É o que vale sua empresa. Como empresários, sempre buscamos margens maiores de lucro, mas, muitas vezes, ao entendermos o equity, podemos ter acesso a uma riqueza maior que nem sempre percebemos. Na minha cabeça eu pensava, que papo é esse? Estranho, e balançava a cabeça, como se estivesse entendendo, e aguardava, curioso, para saber onde ele chegaria. Então ele continuou. O que quero dizer com isso? Simples, eu posso te adiantar uns 10 anos de ganhos, que podem representar centenas de milhões de reais em suas mãos que, aplicados no mercado financeiro, podem lhe gerar um lucro maior do que seu negócio lhe proporciona hoje, só que sem que você continue trabalhando 12 horas por dia e assumindo todos os seus riscos. Não é interessante? Eu continuava balançando a cabeça, mas, sinceramente, não estava entendendo aquele papo muito bem, então perguntei. Sim, mas o que exatamente você quer me propor, tentando tirar dele algo mais concreto? Na verdade, ele estava me dando uma aula que na hora, não captei muito bem, mas foi o gatilho para que eu tivesse a compreensão profunda e prática de que precisava naquele momento, sobre o que era essa tal riqueza que estava no ar a que ele se referia, o equity. Eu já vinha estudando sobre isso desde 2005, quando iniciei um projeto de investimentos na Bolsa de Valores. No entanto, ainda tratava como algo muito intangível e distante de minha realidade. Naquele dia, fui surpreendido com o equity batendo à minha porta. Por mais que eu continuasse tentando arrancar dele algo mais concreto, o papo não saiu do conceito. Ele me disse que, se eu tivesse interesse em continuar a conversa sobre essa riqueza e sobre a proposta de centenas de milhões de reais que ele me faria,
eu deveria marcar uma reunião com o Charles, seu filho, para que ele formulasse uma proposta. Disse a ele que estava disposto a continuar a conversa. Claro, depois disso, mergulhei em minhas pesquisas e em reuniões com contatos de meu relacionamento para aprender, agora de forma prática, mais sobre essa tal riqueza, o equity, e refletir se ali realmente existiria alguma oportunidade para o meu projeto. De repente, as ações que eu negociava não eram mais as da Bovespa, mas as ações de minha companhia que havia fundado com R$ 20.000 de meu cheque especial. Era isso que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. A reunião com o Charles foi marcada para 3 semanas depois, pois ele estava fora do país. Foi o tempo que precisava para fazer minha lição de casa. Na verdade, fiquei encantado com o que estava explorando. Tudo me parecia fascinante, ao me dar conta de que eu poderia ter acesso a uma enorme liquidez, fosse naquele momento ou num momento futuro que considerasse conveniente ou estratégico. Em outras palavras, existia um outro negócio dentro daquele mesmo negócio no qual eu já trabalhava há 13 anos e que me parecia ser muito maior. Interessantíssimo. Finalmente chegou o dia da reunião. Pontualmente, o Charles estava na sala de reunião do 5º andar, me aguardando. Ao chegar, vi um jovem de 20 e tantos anos que usava um linguajar diferente, técnico e cheio de termos em inglês para se referir a indicadores da empresa. Com ele, fui direto ao assunto: Charles, vamos direto ao ponto. O que você quer? Foi a primeira vez que ele me chamou de Flavião e até hoje, é assim que ele me chama. Ele disse: Flavião, temos um banco que está fechando uma sociedade com a minha família e teremos caixa para fazer uma oferta para você vender ao WhatsApp. A depender de seus resultados, posso te fazer um cheque de até R$ 200 milhões. Bem, foi a primeira vez que eu o chamei de Charlão, do mesmo jeito que eu o chamo até hoje. Charlão, a WhatsApp não está à venda. Fui curto e direto. Charles já era uma águia e já dava indícios do grande investidor que se tornaria. Ele continuou o papo na maciota e me pediu para conhecer os nossos números. Apesar de ter sido categórico dizendo que a empresa não estava à venda, estava muito curioso para saber onde tudo aquilo ia parar. Então, como se diz na gíria da periferia carioca, eu estava só dando linha naquela pipa para saber qual era a dele. Assinamos um NDA, Non-Disclosure Agreement, que é um contrato de confidencialidade para ele conhecer nossos números e, com essas informações, ele disse que em uma semana me mandaria uma proposta concreta. Nos despedimos e eu apaguei o assunto da cabeça, porque não queria perder o meu foco e prejudicar a produtividade na busca de nossas metas do ano. Na semana seguinte, recebi o e-mail do Charles com uma proposta, R$ 200 milhões pela empresa, pagos à vista. Lembremos, o ano era 2008 e eu tinha 36 anos de idade. 200 milhões à vista, com um CDI em torno de 12% ao ano, significaria que ganharia 24 milhões por ano, sem correr qualquer risco e sem qualquer esforço. Respondi a ele que lhe daria uma resposta em um mês e já deixei marcada a reunião com ele em São Paulo em um almoço. Bem, esse foi um dos mais longos meses de minha vida. Não consegui mais separar os canais porque, só em abrir a possibilidade para analisar a proposta, eu já sairia da frequência mental necessária para produzir.
Isto é bastante perigoso e muitos empresários derrapam na pista quando se deparam com uma situação dessas. É como se alguém cheio de planos recebesse a notícia de que tem uma doença e o médico dissesse que ele terá apenas um mês de vida. Imagine, nessa hipótese nada mais é tão urgente e a ordem de prioridades de quem recebe este tipo de sentença diagnóstico muda completamente. Quando percebi isso, chamei meus principais executivos, abri a situação e, depois de recuperados, eles ficaram 100% focados na performance, e eu me ausentei da operação por esses 30 dias. Apenas acompanhava os resultados e dava orientações, sem grandes envolvimentos. Eu precisava me afastar, para não contaminar a operação com o turbilhão de ideias que passavam pela minha cabeça. A questão era, vender ou não vender a empresa naquele momento. Era a primeira vez que eu pensava no assunto, que ainda tinha muito tabu e mais apego do que imaginava. Foi um processo doloroso e tenso, pois eu queria ter a convicção absoluta de qual direção seguir e sabia que, se errasse, me arrependeria depois. Então, tinha um mês para pensar e não poderia errar. Para ajudar, no meio desses 30 dias, aconteceu um fato para apimentar ainda mais aquele momento. Para vocês terem ideia do quanto aqueles 200 milhões representavam para mim, cerca de 125 milhões de dólares, o total de recursos líquidos acumulados em pessoa física que eu tinha naquele momento era de 15 milhões de reais, cerca de 9,8 milhões de dólares. Todo esse capital estava alocado em operações na Bolsa de Valores, onde gostava muito de trabalhar com derivativos cobertos com papéis de grande liquidez, em alguns casos alavancados a termo. Ignorem os termos técnicos. O que interessa nessa história é o seguinte: faltando uma semana para tomar a decisão final, se venderia ou não, tirei uma semana de férias com a família num resort em Porto de Galinhas. Aproveitaria para descansar e debater com a Luciana sobre nossa decisão final. Logo no segundo dia, estourou a crise de 2008 nos Estados Unidos, com o fechamento da Lehman Brothers. Eu estava alavancado 5 vezes mais, ou seja, qualquer lucro, ganharia 5 vezes mais, ou teria 5 vezes mais prejuízos, se nada desse certo. O cenário estava perfeito para ganhar mais de 2 milhões de dólares só naquele mês, com aquela posição. Mas, como sempre digo, estabilidade não existe, perdi 80% de tudo que havia acumulado até aquele momento. As férias estavam escorrendo pelos dedos e meu estresse, agora, também acontecia porque o mercado financeiro global desabou comigo dentro, alavancado 5 vezes. Eu olhava para a Luciana e dava risada. Dizia para ela: como você se sente sabendo que perdeu 12 milhões de reais hoje? Ela, sempre calma, me dizia: quantas pessoas no mundo podem dizer isso? Parabéns. E dávamos risada. Isso ainda complicava nossa situação com relação à decisão que tínhamos que tomar até a semana seguinte. Vendemos ou não? Pegamos 200 milhões na mão ou não? No meio do impasse, vários pensamentos passavam pela minha cabeça. Um deles era que, ao saber que a Wizard havia se associado a um grande grupo internacional, pensei, já era. Nunca mais pego esses caras. Com essa constatação, eu me perguntava se valeria a pena continuar nesse setor para ser o segundo lugar, porque, com tanto capital, eles não teriam limites.
Pensava enquanto oscilava entre vender ou não vender. No outro instante, eu pensava, preciso aprender mais sobre equity. Quem disse que não podemos jogar o mesmo jogo? Talvez possamos crescer ainda mais e este não é o melhor momento para vender. O tempo passava rapidamente e a ansiedade não parava de aumentar. A essa altura, a angústia já era grande. Procurei 5 amigos, de diferentes formações, mas todos muito importantes para mim. Dos 5, todos eram a favor de que eu vendesse e aceitasse os 200 milhões. Um dia antes, tomamos a decisão. Eu e Luciana conversamos sobre o que estava dentro de nós. Algo nos dizia que não era a hora e que, por mais atrativo que fosse, poderíamos aprender mais sobre o jogo do equity e, quem sabe, até, fazer aquisições e competir de igual para igual com o Carlos e o Charles. Parecia uma loucura ir contra a opinião de nossos 5 conselheiros, mas decidimos não vender. Chegou o dia da reunião. Marcamos no restaurante de um hotel 5 estrelas em São Paulo, onde estava hospedado. Charles atrasou por causa do trânsito. Me ligou avisando e os 20 minutos que levou para chegar não me deixaram mais ansioso, porque estava decidido com a mais absoluta convicção. Ele chegou e logo entramos no assunto. Quando disse a ele que não venderia, ele arregalou os olhos. Não esperava por isso. 200 milhões em dinheiro vivo para um moleque da periferia que andava de ônibus e começou o negócio 13 anos antes, com cheque especial, não eram para ser recusados assim, dessa maneira. Mas foi o que aconteceu. Disse a ele que eu ainda tinha muito a realizar e que, em breve, eu poderia comprar a Wizard dele que não duvidasse. Falei em tom de brincadeira, mas com aquele fundo de verdade. Charles nem almoçou. Preferiu sair sem comer. Eu almocei com um sabor diferente. Tinha acabado de perder 80% de meu dinheiro na bolsa, mas, ao dizer não para 200 milhões, eu me senti valorizado e determinado a fazer aquela decisão ousada valer a pena. Encerrado? Não, estava só começando. Não sei o que aconteceu, mas daquele momento em diante, abriu a porteira e comecei a ser visitado por vários fundos de investimentos. Eu me lembro, agora, de cabeça, de uns 5 que nos assediavam. Para 2 deles, fundos americanos, dei linha na pipa para ver qual é até que fizessem a proposta. Entre 2009 e 2011, recebi mais de 4 propostas, cada vez maiores. 2 delas, do Carlos e o Charles. Todo fim de ano, o Charles marcava um almoço e aumentava o lance. Em 2010, a proposta dele foi de 500 milhões de reais. A resposta foi não, de novo e, dessa vez, sem muito drama. Eu já estava aprendendo como tudo aquilo funcionava. Era um novo jogo e uma nova perspectiva. Até que, em 2010, assinei um NDA com um grande fundo americano. A proposta deles avaliava a nossa empresa em 700 milhões e eles queriam comprar apenas 30%. Ou seja, eu receberia, apenas 2 anos depois da fatídica proposta, feita em meio a uma enorme perda de dinheiro na bolsa, 210 milhões para vender apenas 30% de minha empresa e ainda me manter no controle. Eu já estava abusado. Perguntava para o fundo o que eu ganharia tendo-os como sócios. Eu tinha mais de 100 milhões em caixa na empresa,
que crescia 50% ao ano àquela altura. Então, perguntava por que deveria aceitar a proposta deles. O presidente desse fundo e seu executivo foram pessoas com quem me identifiquei muito. Gostei deles. Aliás, eles me conquistaram, e decidi seguir adiante. Na última etapa, que aconteceu ao final de 2011, eu teria que fazer uma apresentação em Nova York para um grupo de cerca de 50 diretores e conselheiros, muitos deles em outros países, ligados numa videoconferência. Detalhe: a apresentação seria em inglês. Era uma manhã de quinta-feira. Estava muito frio em Nova York, em novembro de 2011 e por isso, além de vestir um terno azul marinho, acompanhado de uma camisa social branca e gravata azul clara, também tirei do armário um sobretudo preto, acompanhado de um belo óculos de sol. Andava com passos largos e firmes pelas ruas da cidade, brincando um pouco com a fumaça que saía de minha boca enquanto respirava, em direção a um dos endereços mais nobres da capital financeira norte-americana. Não chegava a me parecer com um mafioso com aquele figurino, mas uma enorme confiança pulsava dentro de mim, por saber que aquele seria um dia muito importante e a apresentação que eu estava prestes a fazer para um grupo de mais de 50 executivos, representantes de um fundo de investimentos norte-americano que administrava mais de 20 bilhões de dólares em ativos pelo mundo, seria decisiva para o futuro de minha empresa. Como disse, entre 2008 e 2011, fui ostensivamente assediado por vários fundos e bancos nacionais e internacionais, interessados em investir em minha empresa. Definitivamente, essa situação não se parecia com uma outra ocasião, bem diferente, quando fui abrir a minha primeira conta bancária. Nunca me esqueço de que o gerente não queria sequer me dar um talão de cheques, usando aquele discurso clichê de que iria avaliar o meu perfil durante a minha movimentação financeira nos primeiros meses de correntista. Dessa vez, eu é que estava avaliando quem estaria dentro do perfil que eu idealizava para ser um dos meus sócios. Se não fossem aqueles investidores, seriam os seus concorrentes, que insistiam em marcar uma reunião ou, então, não seria ninguém. A essa altura não precisávamos do dinheiro deles, pois a empresa era uma forte geradora de caixa. Éramos a menina bonita do bairro e todo mundo queria namorar com a gente. A pedido do executivo brasileiro que dirigia o fundo na América Latina, cheguei 1 hora mais cedo. Eles queriam que eu ensaiasse a apresentação. Simularam possíveis perguntas que eu receberia e me deram orientações sobre como conduzir o protocolo. Afinal, os executivos que assistiriam à minha apresentação eram todos seniors, inclusive o presidente mundial desse fundo estaria presente, acompanhado de todo o seu staff de executivos, além do presidente desse banco na Índia e executivos do Brasil via videoconferência. O ensaio aconteceu em meio ao nosso café da manhã, ali mesmo, em cima da mesa do escritório, sem glamour algum, muito típico do estilo de vida corrido de Nova York. A essa altura, percebi que eles estavam bastante apreensivos e que, pelo que me pareceu, a aprovação daquele investimento seria algo muito importante para eles. O deal, ou negócio, como eles dizem na linguagem de banco, era grande, pois avaliava a nossa companhia em 700 milhões de reais, dos quais eles queriam comprar uma fatia de 30%. Aos 38 anos, era a primeira vez que eu faria uma apresentação com tantos zeros em jogo e isso, para variar,
me deixava super motivado e sempre tendo em mente uma coisa que fazia parte de minha técnica de vendas. Quando trabalhava na área comercial vendendo cursos de inglês, eles é que têm que me convencer de que serão bons sócios para mim e merecem uma oportunidade para participar de nosso tão bem-sucedido negócio. Depois de ser sabatinado por eles, uns 10 minutos antes de iniciar a apresentação no salão de conferências, no 24º andar de um dos edifícios mais modernos de Manhattan, para sair um pouco do estresse dos ensaios e recomendações insistentes sobre o protocolo com a cúpula do banco e a formalidade dessa reunião, fui para a janela da sala em que esperava, para apreciar o lindo dia ensolarado daquela manhã de inverno em Nova York, que não economizava com a sua vista exuberante lá de cima. Num lance repentino e não planejado, ao mudar o foco de minha visão, eu me dei conta de que, no vidro da janela, a minha imagem estava refletida bem de frente para mim, ainda que bem translúcida. Olhando o meu reflexo na janela, aproveitei para ajeitar a gravata. Depois disso, voltei a olhar a vista e fiquei pensando se seria possível imaginar, poucos anos antes, que eu estaria naquele lugar para fazer aquela apresentação e conversando sobre o tema em questão, um megafundo global tentando me conquistar para ser meu sócio. Me voltei para o meu reflexo no vidro da janela e viajei no passado, uns 20 anos. Lembrei-me das tantas vezes que, também no inverno, no Rio de Janeiro, em 1991, saía de casa por volta das 5h30 da manhã para o meu primeiro emprego, no ponto final do ônibus 396 bairro Jabur/Praça Tiradentes para pegar o ônibus das 6h, pois tinha que comparecer a uma reunião diária às 8 da manhã no centro do Rio. A viagem era longa, com muitas retenções e em grande parte das vezes eu viajava em pé, amassado por quase 2 horas naquele ônibus que diariamente saía lotado. No inverno do Rio, o dia costumava amanhecer por volta das 7 e, por isso, demorava um bom pedaço da viagem até que amanhecesse, também olhando para o meu reflexo no vidro do ônibus, com dezenas de pessoas em volta, apertadas ali comigo. Eu não era do tipo que tinha a habilidade de dormir em pé, mas, muitas vezes, olhando para o meu reflexo, ficava pensando, refletindo e planejando tudo o que eu gostaria de fazer naquele dia. Era uma espécie de diálogo comigo mesmo. Foi muito interessante olhar para minha própria imagem no vidro do prédio e fazer uma sobreposição com a imagem do ônibus, numa viagem no tempo de 20 anos e ao mesmo tempo, em poucos minutos lembrar de todo o esforço e ver que tudo valeu a pena. O meu coração se encheu de gratidão e percebi que, realmente, eu havia caminhado bastante e aprendido muito para chegar àquela janela. Dessa vez, de Nova York. No meio daquela viagem fui interrompido por uma pessoa do escritório, dizendo: "Vamos, Flávio. Todos já estão te esperando." Respondi que iria ao banheiro e em seguida iria para a apresentação. Saí em direção ao banheiro, ainda bastante impactado com o déjà vu, tentando me concentrar no roteiro que criamos. Lavei o rosto, olhei no espelho e falei: "Hoje é o seu dia. Vamos botar para quebrar." Agradeci a Deus por aquele momento e parti para a apresentação, ainda sem conseguir me livrar daquele sentimento, que havia me tomado repentinamente enquanto estava na janela. Antes de começar a falar, olhei para aquela plateia e para as telas. Com os executivos da Índia e do Brasil em videoconferência e me lembrei de novo, não preciso deles,
eles é que têm que me convencer de que serão bons sócios para mim. A sala de conferências era muito imponente, ainda mais com aquela plateia de mega executivos e investidores, todos cheios de protocolos, com hora para começar e hora para terminar. A duração prevista era de 45 minutos e quanto a isso as recomendações eram bem claras. O idioma em comum de todos os presentes pessoalmente e em videoconferência era o inglês, e logo que entrei um executivo me apresentou a todos, contando em pouco mais de 1 minuto a minha trajetória, buscando valorizar o fato de que eles consideravam que a nossa empresa seria uma ótima opção de investimento depois de todo o estudo feito por eles. Fui chamado para a apresentação. O meu coração acelerou, a boca secou, o silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, aguardando o ponto alto do dia que seria o meu discurso padronizado numa apresentação desenhada pelos executivos do fundo no Brasil e repleta de recomendações. Antes de começar a falar, olhei para aquela plateia e para as telas com os executivos da Índia e do Brasil em videoconferência e me lembrei de novo, não preciso deles, eles é que têm que me convencer de que serão bons sócios para mim. Então fiz tudo diferente do recomendado, ignorando a apresentação ensaiada, até porque, naqueles segundos, eu tinha concluído que o que estava previsto para a apresentação eles estavam carecas de saber, pois estudavam a empresa há mais de 6 meses. Olhei para o executivo brasileiro, que me assessorou na apresentação e me deu todas as recomendações, e lhe disse: Fernando, desculpe-me, mas resolvi mudar a minha apresentação. Eu pude ver em seus olhos uma profunda preocupação, talvez misturada com alguma frustração e, quem sabe, esperando o pior. Resolvi compartilhar com os banqueiros o insight que eu tinha tido na sala de espera, olhando pela janela, enquanto esperava pelo início da conferência. Comecei falando de minhas origens, do ônibus lotado, aliás, perguntei a eles se já haviam pegado um ônibus com mais de 100 pessoas dentro. Viajamos na realidade de milhões de brasileiros que acordam todos os dias com o grande desafio de se locomover. Isso para eles é no mínimo incompreensível, pois como um governo poderia permitir que isso acontecesse? Como um governo poderia agir com tanto descaso e falta de planejamento? Quando contei sobre a transposição das imagens refletidas no vidro, Nova York e ônibus cheio, percebi alguns olhos brilhando e outros emocionados. Àquela altura, eu queria começar a falar mais de nosso modelo de negócios, mas eles insistiam em me fazer mais perguntas sobre as adversidades iniciais que eu passei, sobre minhas origens, sobre a taxa de juros de 12% ao mês do cheque especial que eu paguei quando peguei R$ 20.000 do banco em 1995, nos Estados Unidos. A taxa de juros de um empréstimo é de 3% ao ano, dentre muitos outros aspectos. Mais de 45 minutos se passaram e a conferência já se transformava numa viagem ao mundo da periferia do Rio de Janeiro, realidade de muitos jovens que desperdiçam seus talentos por acreditarem ser impossível mudar essa realidade e transpor as enormes muralhas sociais que estão à sua frente. Dos 45 minutos inicialmente previstos, ficamos na sala por quase 2 horas e, no final, fui cumprimentado por eles que, não apenas pelo negócio, agradeciam por terem conhecido um pouco mais da trajetória de quem começou do zero, ou melhor, começou abaixo de zero, do negativo, e chegava ali com tanta segurança e desenvoltura na apresentação. O executivo brasileiro, agora mais tranquilo, foi o último a me parabenizar.
De lá, voltei para o hotel e, ainda com a roupa no corpo, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, relaxando um pouco, mas ainda sem ter conseguido parar de me lembrar daquele tempo, das dificuldades vencidas e do motor que me movia em direção a uma mudança de vida. Pelo que tudo indicava, os investidores estavam babando para comprar 30% da companhia, mas algo dentro de mim não me deixava sentir a segurança ou o entusiasmo para avançar, apesar de potencialmente embolsar 210 milhões de reais naquela operação. Não adiantava mais ficar pensando naquilo, mas não pude deixar de refletir sobre como tudo começou, sobre minhas primeiras experiências na vida e como foi construído, quem eu havia me tornado até aquele momento, como eu tinha adquirido todo o conhecimento que me proporcionou experimentar um enorme crescimento. Voltei para o Brasil com um gostinho doce na boca. A experiência foi espetacular, tanto dentro da sala de reuniões, no resultado final, como também pelo déjà vu que tive na janela do prédio. O ano de 2011 acabou, fechamos com um excelente resultado na empresa e, logo no mês de janeiro, tinha marcada uma reunião com o fundo em São Paulo, para tratarmos do andamento dos procedimentos finais para fechar a venda de 30%. Eu já estava decidido. A reunião seria um almoço em um restaurante bacana, sempre pago pelo fundo. O presidente e seu executivo, braço direito, estariam na reunião. Ao chegar no restaurante, estava somente o executivo. Ele me deu a notícia de que o presidente, com quem eu conversei por cerca de 1 ano e meio, não trabalhava mais no fundo, pois havia recebido uma proposta irrecusável para assumir em outra instituição financeira. Não gostei da notícia, pois percebia que o negócio com o fundo era institucional e aquelas pessoas com quem eu me relacionava eram passageiras. Fiquei preocupado por ter um sócio com esse perfil, mas ainda assim decidi prosseguir. O executivo tentou me vender o novo presidente e me descreveu suas características. Quando ele chegou, foi muito educado e, logo de início, fez uma pergunta que me deu indícios de que eu não deveria continuar aquele negócio. Ele perguntou: me fala um pouco da WhatsApp. Como é o seu modelo de negócios? Eu olhei para ele e fui bem direto: fulano, com todo respeito, eu não estou com vontade de falar nada sobre a WhatsApp. Eu estou há 1 ano e meio fazendo isso e até em Nova York eu fui para falar da WhatsApp. Penso que você já tinha obrigação de saber a respeito, e não me perguntar mais sobre o assunto. Ele, um executivo muito preparado e inteligentíssimo, pediu desculpas e mudou de assunto. No entanto, entrou em um assunto ainda pior. Disse: estava analisando e achei o preço negociado meio puxado. Era o que eu precisava para ter a certeza de que aqueles 210 milhões pelos 30% sairiam muito caros. Eu o interrompi educadamente e disse que esse assunto também estava sendo discutido há 1 ano e meio, e que não estava aberto para discuti-lo novamente. Então, sugeri encerrarmos a reunião, porque eu precisava refletir sobre que direção eu tomaria. Agradeci e saí. 2 meses mais tarde, Charles voltou a entrar em contato. Disse que, dessa vez, tinha uma proposta irrecusável. De fato, a proposta dele era muito boa, 990 milhões à vista. Como seu sócio, ele tinha um grande banco brasileiro. A diferença é que, dessa vez, um outro grande grupo também entrou na jogada, a Abril Educação. Bem,
o final dessa história, que se estendeu por todo o ano de 2012, foi a venda da WhatsApp no dia de meu aniversário, em 7 de fevereiro de 2013, para o Grupo Abril. Ponto de inflexão. Essa passagem de minha trajetória ilustra um dos maiores impasses vivido até aquele momento. Eu estava vivendo um ponto de inflexão e tinha a clara consciência de que minha vida seguiria caminhos muito distintos, a depender da escolha que eu fizesse. Dessa vez, eu realmente temi, pois sabia que, desde a primeira proposta, eu tinha algo extraordinário em mãos, tanto que meus amigos conselheiros, por unanimidade, recomendaram a venda. Porém, algo dentro de mim me freava e fazia com que eu não tivesse paz para avançar. Afinal, desde aquela época eu não tinha poder de prever o futuro e, como estabilidade não existe, eu poderia estar diante da melhor proposta possível por toda a vida ou, quem sabe, a menor delas. Fatores como a economia, o mercado, o desempenho do setor, entre outros, todos alheios à minha vontade, e que não eram possíveis de serem equacionados naquele momento. Esse impasse só foi solucionado quando precisei lançar mão de minha intuição, mesmo pressionado pela perda financeira na bolsa, que tinha acabado de amargar. Este foi um ponto de inflexão que desafiou a minha percepção de timing e, diante de uma única decisão, fosse ela qual fosse, eu poderia estar perdendo o bonde da vida, ou, como se fala no mercado financeiro, estaria acertando na mosca, ou melhor, nas nádegas da mosca com absoluta precisão. Para ilustrar bem o desafio do timing, tenho um amigo que administrava uma indústria da família e teve uma proposta de 400 milhões de reais de um concorrente para comprá-la. A família se reuniu e decidiu que não venderia. O mercado mudou, o Brasil desceu a ladeira, o concorrente que fez a proposta reduziu o tamanho e a família, que se recusara a vender por 400 milhões, precisava aportar dezenas de milhões por ano para manter a fábrica rodando, enquanto buscava um novo comprador. Dessa vez, queria alguém que pagasse pelo menos 40 milhões de reais, 10 vezes menos. Ainda assim, ninguém se apresentou e a fábrica fechou suas portas, restando apenas dívidas e dezenas de processos trabalhistas. Percebem a importância do timing. Qual é a melhor hora para entrar e a melhor hora para sair? Essa pergunta esconde os segredos entre o sucesso e o fracasso de uma vida inteira. Talvez isso explique o tamanho do estresse que vivi naquele mês, pois estava experimentando a exata consciência do impacto que aquela decisão poderia representar na minha vida. A cada proposta que recebi a seguir, percebia o quão aquecido estava o mercado e o tamanho do apetite do meu concorrente, aliado ao frequente assédio dos fundos de investimentos. Entre 2008 e 2013, convivi com um ritmo forte de produtividade sem que fosse afetado pela rotina paralela das negociações. Reconheço que consegui manter o foco e o equilíbrio, frequentemente perdido por quem passa por processos como esses. Por fim, entendi que havia chegado ao fim da linha, ou pelo menos eu achava que era, porque eu não sabia que recompraria a WhatsApp anos à frente, mas a decisão de recompra é um ponto de inflexão que falaremos alguns capítulos adiante. E se eu tivesse aceitado a proposta do Carlos Wizard, que me pagaria 200 milhões de reais? Seria game over para mim em 2008. Não estaria mal, afinal, 200 milhões no bolso de um jovem de 36 anos não seria um grande problema, mas, certamente,
teria saído do jogo antes de marcar mais alguns gols, uma vez que o período de maior crescimento da WhatsApp aconteceu entre os anos de 2009 e 2012. Se tivesse vendido por 200 milhões, teria desperdiçado uma oportunidade de geração de valor que colheria depois de quase 2 décadas de plantio. Certamente, não teria comprado o Orlando City, no qual investi 200 milhões de reais, e que hoje vale mais de 2,2 bilhões de reais. Como disse, não estaria mal, mas teria deixado de avançar alguns anos-luz, o que aconteceu em apenas 5 anos, entre 2013 e hoje, 2018. Por mais que analisemos bem, façamos todo o dever de casa e tenhamos todos os elementos técnicos para tomar uma decisão, na hora H, o ingrediente para lidar com o impasse do timing é a coragem, já que, em qualquer hipótese, na hora de decidir, seja vendendo ou negando a proposta, a hora da verdade exige de todos nós muita coragem. Essa é a hora de saltar do bungee jump. Ninguém te empurra. O que conta é somente a tua coragem de saltar. Chegamos ao final da 6ª parte do livro. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esqueça de curtir,